Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença. E antes de iniciarmos, vamos ler o livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-lo, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus pés. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos Sua voz sumiu, Rubem. transmitir os vossos ensinamentos, a fim de que eu faça com o fervor e o recolhimento necessário. Intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós esse ato, assim seja. Obrigado. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo?
Ao que está doente, chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre que aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceita-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprires a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado. E se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir desamansada e infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tende em tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormecestes no seio das volúptas enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Algum comentário até aqui? Fazer um breve comentário. Quando ele faz essa exortação se não me engano, é do Sermão da Montanha, né? Que é os bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. E aí vai, né? Na realidade, nós temos que cumprir o que foi pré-ordenado lá pré-convencionado no mundo dos espíritos. Quando nós viemos para a matéria, nós já viemos com um rol de tarefas, né? Nós nos propusemos a cumprir, né, mesmo? E uma das principais é a prática da caridade, né, com os nossos semelhantes. E procurar auxiliá-los, né, nas dificuldades e toda sorte de sofrimentos que a vida material nos impõe, né, nesse mundo de expiação e prova.
Outra coisa que nós temos que nos preocupar muito, como já disse anteriormente, é que nós somos depositários desses corpos, né? Esses veículos nos foi concedido por Deus para que nós exercêssemos o nosso mistério no plano material. E é claro que nós temos que prestar conta do bom uso ou mau uso desse veículo, quando retornarmos à pátria espiritual. Que nós tenhamos sucesso, né? O que é pelo menos o suficiente para voltarmos lá ao mundo espiritual, né? E sermos bem recebidos e com sensação de dever cumprido, não, meus irmãos? Obrigado. Leandro, fala alguma coisa. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. É a missão, né, Fred? No plano espiritual, a gente vem com um propósito e quando a gente chega aqui, é bem difícil cumprir, né? São várias variáveis, né? Então a gente encontra bastante dificuldade aí no caminho e nós temos aí também o livre-arbítrio, né? Que que a gente acaba seguindo, às vezes, um outro caminho aí, né? Alguma outra alternativa. Mas a gente sabe que lá no mundo espiritual a gente já veio com um propósito, mais ou menos um mapa, né? E para chegar na evolução. Mas a gente sabe que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, né? Então a gente tem que ter essa convicção que está tudo na mão do Criador e a gente fazer o nosso melhor, né, Fred? Sempre tem que mentalizar, pedir inspiração, orar, né? Pedir sabedoria para a gente poder tomar as decisões certas, né? Fazer as coisas certas e fazer dar o nosso melhor, né, Fred? E Deus coloca as pessoas no caminho, coloca as pessoas no caminho para às vezes, te puxar, né? Então você tinha um propósito ali, desviou, e a gente vai voltando e vamos cumprir a missão. Obrigado, Fred. Por nada, Leandro. Obrigado aí pelo comentário. É, nós temos que lembrar, assim, das nossas provas. Nossa, tô todo descabelado hoje. É que às vezes com um filho pequeno você corre, faz uma coisa, faz outra, nem vê, né? Mas as provas voluntárias, né? E a família é uma delas, né? E é um local que nós nos reunimos para fazer resgates também, né? Porque a gente sempre tem um familiar mais difícil, ou então é no trabalho. Então, nós reencontramos as pessoas no ponto que nós as deixamos, né, em outras vidas. Então, nós somos chamados a refazer esses laços que se desfizeram. E Deus nos chama a essas provas, não só para refazer esses laços que foram perdidos, mas também pela renúncia, pelo amor, para que a gente progrida moralmente, que a gente vá se distanciando da indiferença moral que infelizmente até hoje é um mal que nos assola, né? Desde a época de Kardec, que ele dizia, os espíritos diziam que o grande mal da nossa época seria a indiferença moral. E continua. Então, é um esforço de cada dia, né? De ser um pouco mais tolerante, de não levar tudo a ferro e fogo, fazer as pazes com o que se queria fazer e o que foi possível fazer. E, né, cada dia é uma nova oportunidade. Então, eu gosto de pensar que a gente tem que improvisar, né, se superar e ir em frente sempre. Alguém mais quer fazer um comentário? Não, Fred, obrigada.
Não, obrigada. Bom, vamos então agora fazer as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos benfeitores que já estão em nossas casas, chegaram aqui antes mesmo de começarmos o Evangelho, promover a limpeza do ambiente, a organização, não só para o nosso bem-estar, mas de todos aqueles que foram convidados aqui estar para escutar essas palavras tão importantes para nós como para eles. Porque na medida em que nós ajudamos, nós somos ajudados também. E essa é a prova útil, né? E não aquela prova que a gente faz um sacrifício de se abster de alguma coisa, mas que não tem utilidade nenhuma. Vamos agradecer então pela oportunidade de estarmos juntos e por poder contribuir o muito pouco que seja por todos aqueles que estão em sofrimento. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, como a Juliana, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alan, o Bruno, o Luiz Roberto, o Fred, o Charles, o Alan e tantos outros. Que esses irmãos sejam acolhidos, que esses irmãos possam receber as nossas vibrações de paz, de amor, que a sua ausência é sentida, e vibramos também pelos nossos irmãos encarnados que sofrem de obsessões. Nós sabemos que os obsessores são os nossos inimigos do passado, que não perdoaram as nossas traições, e não se pode arrancá-los como se arranca uma craca de um barco, mas sim nos esforçando para sermos diferentes, para que eles percebam que nós não somos mais aqueles que os magoaram, que os prejudicaram, que estamos mudados. Ainda temos vícios, sim, vários, imperfeições, muitas, mas estamos no caminho do bem. Que eles possam também ser convencidos de que existe um outro caminho para eles que não seja a vingança. E assim, peçamos também pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também por aqueles que fazem a caridade e não são manchetes dos jornais, pelas igrejas, templos, seitas, centros espíritas, onde se professa o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Isso. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, obrigado. Deus abençoe.